Olá, amigos do Sicredi Serrana! Espero que todos vocês estejam bem. Eu sou a Desirê Brant, sou meteorologista e sócia executiva aqui na Notus, e é com grande alegria que mais uma vez, mais um ano, nós da Notus, ao lado do Sicredi Serrana, iremos apresentar a vocês as expectativas climáticas para a próxima safra de verão. A última safra teve os seus desafios. Em janeiro, a chuva reduziu no Rio Grande do Sul, e isso por conta do fenômeno Laninha, embora tenha sido muito fraco e muito rápido, tanto que depois o fenômeno perdeu sua força, mas entre fevereiro e março, bloqueios atmosféricos se formaram em cima do Brasil. E aí, especialmente em março, acabou reduzindo a chuva no Rio Grande do Sul, além de ter elevado bastante a temperatura. Bom, e agora, o que esperar para a próxima safra de verão? De acordo com o mais recente relatório do NOAA, não temos o Laninha e não temos o El Ninho. A fase vigente é a neutralidade climática, e assim vai permanecer ao longo dos próximos meses e pelo menos até o comecinho de 2026. Historicamente, a neutralidade climática não é exatamente uma normalidade. Claro, a chuva vem de uma forma frequente, com boa abrangência também, mas a neutralidade climática acaba abrindo espaço para outras variáveis oceânicas e atmosféricas, e com isso, alguns eventos extremos e atípicos podem acontecer. E isso pode pegar fases determinantes das lavouras, seja pelo excesso ou pela falta de chuva, e até mesmo grandes variações nas temperaturas. Tudo isso será apresentado agora, através das nossas análises climáticas, mapas, gráficos, tudo bem detalhado e especialmente para uma das mais importantes áreas produtoras do nosso país. Acompanhem! Agora, confiram a previsão climática para a próxima safra de verão para todo o Brasil e, é claro que com o devido destaque, de forma mais detalhada para as áreas de Bom Princípio, São Sebastião do Caí, São Vedelino e Tupandi. Mas antes da previsão, vamos ver como é que o clima se comportou durante a última safra de verão, e eu já adianto que a primavera foi bem melhor de chuva em comparação com o verão. E isso especialmente na porção central do Brasil, sudeste, centro-oeste, algumas áreas do Mato Piba com chuva acima da média, além do Paraná, norte de Santa Catarina e sul do Rio Grande do Sul. Agora centro, norte do Rio Grande do Sul, região nordeste, região serrana, durante a primavera a chuva não alcançou a média histórica e isso se agravou no verão. Em janeiro foi o Laninha, que mesmo sendo fraco e de curta duração, ele trouxe alguns efeitos, sobretudo para o Rio Grande do Sul, e aí a chuva até se ausentou em determinados períodos. Além disso, entre fevereiro e março, tivemos a formação de bloqueios atmosféricos que inibiram a chuva não só no centro do Brasil, como a gente observa aqui no mapa, mas também no sul do país. Resultado, o Rio Grande do Sul fechou o verão com chuva abaixo da média e, além disso, com uma grande variação na temperatura, com diversas ondas de calor no centro e sul do país. E agora, o que esperar? Bom, neste momento o que temos é uma neutralidade climática, ou seja, sem El Ninho e nem o Laninha. O Pacífico apresenta os padrões de neutralidade. Esse mapa aqui é de anomalia da temperatura da superfície do mar. Aqui na porção equatorial do Pacífico, aliás, lembrando, o Pacífico é o maior oceano da Terra, portanto, se ele esquenta ou se ele esfria, isso acaba interferindo no comportamento climático de uma forma global. Observamos aqui algumas anomalias negativas, mas elas são muito fraquinhas por enquanto, ou seja, não configurando o Laninha. O que temos neste momento é um padrão de neutralidade climática. E de acordo com o último relatório do NOAA, a neutralidade é a fase vigente e que vai permanecer ao longo dos próximos meses, pelo menos até o comecinho de 2026. Esse gráfico aqui é do relatório do NOAA. Em cinza é um gráfico de probabilidade. Em cinza é a neutralidade, em azul Laninha, em laranja o El Ninho. E dá para ver claramente que a chance de El Ninho é a menor entre os cenários possíveis. Talvez no final do ano ocorra algum resfriamento no Pacífico equatorial, o que pode nos dar eventualmente alguns sintomas de Laninha, mas algo muito fraco e de curta duração. No geral, o que deve permanecer ao longo dos próximos meses, inclusive ao longo da safra de verão, é um padrão de neutralidade climática. E a neutralidade climática, ela, por exemplo, não costuma atrasar o início do período úmido, porém,
A atmosfera neutra, ela fica mais vulnerável a outras variações, o que pode resultar em eventos extremos, seja de excesso ou de falta de chuva, até mesmo grandes variações na temperatura, ainda que de forma menos persistente, tá? São eventos extremos de curta duração, mas que podem ocorrer em fases determinantes das lavouras, e isso pode levar a perdas relevantes na agricultura. Bom, dito isso, o nosso maior desafio vai ser esse ao longo da próxima safra de verão. Uma neutralidade climática que deve trazer a chuva no período certo, ao longo da safra de verão, mas em alguns momentos poderemos ter esses eventos extremos que podem pegar algumas fases determinantes das lavouras, tá? Bom, vamos à previsão de chuva para os próximos meses. Julho, agosto e setembro com chuva na região sul, uma distribuição típica para a época do ano. O que eu chamo a atenção aqui é que em setembro ainda vai chover forte no sul e até mais forte, mas já ocorrem os primeiros episódios de chuva agrícola entre o sudeste e o centro-oeste. Em julho tem chuva para o Rio Grande do Sul, só que julho vai ser o único mês que a chuva não alcança a média histórica entre o nordeste do Rio Grande do Sul e o Paraná. Já nos próximos meses ultrapassa a média histórica, assim como na porção central do Brasil, tá? Bom, outubro, novembro e dezembro também com chuva, não vai ter ausência de chuva, tá? A diferença fica na distribuição. Outubro e novembro serão meses bem parecidos para a região sul, com chuva volumosa, que deve ultrapassar a média histórica. Agora, aqui em dezembro, a chuva vai se concentrar muito nessa faixa, desde a costa do sudeste até a região norte do Brasil. No sul, especialmente no Rio Grande do Sul, não vai deixar de chover, a chuva vai até ultrapassar a média histórica, porém ela vai ser mais espaçada, justamente porque a maior concentração vai ficar na porção central do Brasil. Bom, essa previsão é válida para as áreas de Bom Princípio, São Sebastião do Caí, São Vedelino e Tupandi. O início da safra de verão para estas áreas deve ter a chuva acima da média histórica, para boa parte, inclusive, do Rio Grande do Sul, e somente o mês de julho é que está se mostrando com chuva abaixo da média. Os outros meses com grandes acumulados e ultrapassando a média. Agora a tendência de temperatura. O frio vai diminuir um pouco agora em julho, por quê? Se a chuva não avança, o frio também não. Então, para o mês de julho, o frio não vai ser tão forte. Agora, final de julho, especialmente começo de agosto, tem previsão para uma queda mais acentuada de temperatura. No entanto, a partir do final de agosto em diante, o frio começa a perder força, mas não está descartado o risco de geadas tardias, mesmo que seja um evento mais fraco e mais pontual. Mas em setembro ainda podem ocorrer, mesmo que de forma mais espaçada, algum episódio de frio mais intenso, podendo provocar geada, tá? Bom, tendência de chuva e temperatura para os próximos meses, setembro e outubro. Eu já traço a minha linha aqui de 10 milímetros e a gente já identifica uma boa frequência de chuva volumosa, chuva agrícola, poucas janelas de tempo firme entre uma chuva e outra, eventualmente uma queda de temperatura ali na segunda quinzena do mês de setembro, mas nada muito forte, sem risco para formação de geada. Depois novembro e dezembro, um novembro claramente com mais chuva em relação a dezembro. Não deixa de chover em dezembro, mas algo mais fraco e mais espaçado. Já em novembro, uma chuva ainda bastante frequente com bons acumulados. Bom, considerações finais, começando pela chuva. O único momento em que a chuva fica abaixo da média é no mês de julho, como eu mostrei para vocês. Depois disso, a chuva vem bem volumosa, ultrapassando a média. E o início da safra de verão terá condições de alta umidade presente no solo nas principais áreas produtoras do nosso país. E até mesmo com algumas áreas com excesso de chuva na região sul. E a neutralidade, como eu falei, historicamente não atrasa o período úmido, mas apresenta um risco de eventos extremos, seja por excesso ou ausência de chuva ao longo da safra de verão. A temperatura segue mais baixa em relação ao ano passado, mas o frio já vai perdendo força a partir do final de agosto, só que eventualmente pode acontecer alguma onda de frio em setembro. É por isso que não está descartado o risco para geadas tardias, especialmente em setembro nas áreas mais ao sul do Brasil. E a neutralidade é isso mesmo, acaba favorecendo a maior variação nas temperaturas. Espero que tenham gostado e que todas estas informações possam ajudá-los nas melhores tomadas de decisões. Desejo a todos vocês uma excelente safra, um forte abraço e até a próxima!